Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nova série sobre filosofia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a filosofia, o conhecimento filosófico. Mas qual será o tema específico da aula de hoje? Como há na tela, nós temos para que serve filosofia? Ou seja, será que ela realmente tem uma servidão? O que é servir? É importante interrogar-se sobre isso. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o tema de hoje. E vejam que é uma pergunta ao término da aula. Eu gostaria que vocês refletissem mais um pouco sobre realmente, será que a filosofia serve? Ela está a serviço de alguma coisa ou de alguém? Então o que é a filosofia? Vamos lá, trago para vocês uma reflexão, nada mais, nada menos, de Sócrates, o grande filósofo ateniense Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Lembrar que esta frase estava no templo de Delfos e Sócrates a utilizava. Conhece-te a ti mesmo. É isso aí. E vamos adentrar mais. E trago outra reflexão sobre a filosofia. Na tela podemos verificar. A filosofia é uma maneira de pensar e é também uma postura diante do mundo. Antes de mais nada, ela é uma forma de observar a realidade, que procura pensar os acontecimentos além da sua aparência imediata. Nessa reflexão de Antônio Carlos Olivieri, eu gostaria de ressaltar justamente isso, retirar o véu que oculta a realidade, procurar o que? Desvendar. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a filosofia e sobre se realmente ela serve para alguma coisa. Entender que servir aí extrapola esse pensamento de estar a serviço de. E vamos adiante. Na tela trago para vocês amantes da sabedoria. Na última aula, nós aprendemos que filosofia significa o que o nome? Filosofia, amor à sagrada sabedoria. Nós temos aqui o primeiro termo. Aqui é o termo filosofia, significa amante da sabedoria. De maneira que o filósofo, na raiz do termo, da etimologia da palavra, é aquele que ama a sabedoria e o conhecimento. Certo, isso nós já sabemos. Ele busca ter o que? Sabedoria e conhecimento da verdade. Esta verdade que muitas vezes há um véu que a oculta. E no segundo ponto nós temos aqui, em seu início, a filosofia surgiu para desmitificar os mitos da Grécia Antiga. Na aula anterior, nós aprendemos que vários povos tiveram que e tem a sua filosofia, mas foi na Grécia Antiga, em que a filosofia estabeleceu-se, certo? E aqui nós temos justamente o que? Ela surge, ela ganha corpos na Grécia Antiga para desmitificar os mitos da Grécia Antiga. E ainda hoje a filosofia tem trazido à tona a realidade escondida. É aquilo que eu falei a vocês, desvendar, retirar o véu que oculta a realidade. E vamos adiante. Nós temos aqui uma foto, uma representação da Acrópole, Atenas. É aquilo que eu falei, é indispensável falar de filosofia sistemática, sem tocar na Grécia Antiga. Acrópole, a cidade alta, Atenas, berço da filosofia, berço daqueles que amam o conhecimento, berço antigo daqueles homens que se dedicaram ao conhecimento. E vamos adiante, trago para vocês uma outra imagem para refletir. O Pensador, uma escultura de Auguste Rodin. Vejam só essa escultura. Eu convido a vocês, certo? Neste momento,
refletirem um pouco sobre essa escultura. O pensador, veja a postura de pensar, de refletir as interrogações internas do ser humano. E é isso aí, estudantes, é isso aí que nós queremos em nosso componente, que você, estudante, busque o que? Esse conhecimento, esse interrogar-se. Vamos ver, na tela trago para vocês a seguinte questão. Vamos refletir um pouco sobre os mitos. Trouxe para vocês a representação de 3 mitos gregos para que vocês possam refletir. Porque lembrem que eu falei a vocês anteriormente o quê? Que a filosofia na Grécia Antiga surge para retirar o quê? O mito, os mitos, refletir, questionar. Então vamos lá aqui, trago para vocês Hércules, o mito da força, os trabalhos de Hércules, a luta. Olha aí, vejam só os mitos que circundavam a Grécia Antiga. O olhar petrificante de Medusa. Quem olhasse para o rosto dela seria o quê? Petrificado. E trago para vocês as Moiras, essas 3 mulheres que fiavam a vida humana e cortavam. Lembrar que as Moiras eram temidas por homens e também pelos deuses. Então, o mito, vejam só, mito é isso. Então, justamente a filosofia surge, ganha corpos, como nós a conhecemos bem, na Grécia Antiga, em que os mitos foram colocados à prova e ao questionamento. Vejam só, acompanhem comigo. O que são mitos? Mitos são narrativas utilizadas pelos povos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e os seres humanos. Ou seja, eram narrativas que o homem criava, certo? Para explicar aquilo que ele não conhecia. Os mitos se utilizam de muita simbologia. Lembram? Hércules, a força, o olhar de Medusa e as Moiras, o fio da vida. Então, a simbologia de personagens sobrenaturais, deuses, semideuses, etc. São carregados, eles são interligados também de algum ponto da vida real humana. E será que o mito tinha um objetivo? Na tela nós temos o objetivo principal do mito era transmitir o conhecimento e explicar, como eu já falei antes, tudo aquilo que era desconhecido do homem, o que ele conhecia parcialmente e era importante na vida dos homens e das mulheres, das pessoas. O mito, o conhecimento mítico grego era transmitido através de rituais, danças, sacrifícios e orações, mas principalmente pela figura do Rapsodo, acompanhados de um instrumento musical, a lira. Esses poetas declamavam as narrativas míticas e eles ocupavam essas narrativas um grande papel na educação das pessoas. Na literatura eu posso citar para vocês 2 grandes obras, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Essas 2 obras são carregadas de simbologia para explicar a guerra de Troia, etc. E é isso aí. E na tela ainda trago para vocês a função do mito. O mito também pode ter a função de manifestar alguma ideia de forma clara, ou de dar explicações e tornar o mundo conhecido por homens e por mulheres. Mito nem sempre é utilizado no seu sentido original. Também é usado em referência a crenças comuns, que muitas vezes não têm fundamento objetivo ou científico. Porém, acontecimentos históricos podem se transformar em mitos se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Eu gostaria que vocês olhassem para mim agora e observassem a seguinte questão. Retomando aquilo que eu falei, a filosofia tem um papel também de desvendar, desmitificar, certo? Uma realidade ou algo que oculta. O pensamento filosófico, o pensamento racional. E é isso que nós buscamos que você, estudantes, tenham. E eu trago um alerta sobre ainda a questão do mito. Na tela, trago para vocês.
Quando ouvirem falar de mito, vejam só isso que está em destaque em vermelho. O mito não é um conto de fadas ou uma lenda, mas a própria verdade para aqueles que compartilham desse conhecimento, para aqueles que acreditam ela é uma verdade. E lembrar que os mitos na Grécia e também em outras culturas têm um caráter simbólico e didático. Há uma simbologia e há um didatismo, há um porquê, há um objetivo educacional para aquilo, algo que quer ser transmitido. E vamos lá aqui. Mas a filosofia, o amor à sagrada sabedoria. Na tela nós temos. A filosofia se aplica na investigação do mundo, buscando conhecer a realidade como ela é, questionando até mesmo a essência da mesma. Olhem só aqui, o filósofo é aquele que questiona o raciocínio, o pensamento, ele desconfia daquilo que é apresentado, ele vai buscar a essência. Então, vamos lá aqui. Ela, a filosofia, nos propõe ultrapassar a opinião irrefletida do senso comum. Lembrar que o senso comum é o senso do cotidiano, o senso comum é um senso, o pensamento dos não filósofos. Então, o senso comum se mantém cativa de uma realidade falsa de aparências. Por isso eu falei a vocês a simbologia do filósofo desvendar, tirar o véu que oculta a realidade. E vamos adiante. Mais uma vez eu questiono, para que serve a filosofia? Trago 3 pontos. A pergunta acerca da utilidade gera polêmicas. Muitos acusam a filosofia de não ter utilidade alguma, pois ela não apresenta nada de concreto e útil em suas teses. Isso é uma crítica a ela. Em partes, é verdade, a filosofia não atua de maneira prática e concreta, realmente, modificando visualmente o mundo. A filosofia, ela atinge justamente o raciocinar, o pensar. E cuidado com essa palavra serve. Ela não está a serviço. Ela não tem essa servidão. A filosofia busca o quê? O raciocínio, a interrogação, gerar. Os filósofos eram amantes do saber. Se vocês forem utilizar, pesquisar os grandes filósofos, eles se dedicavam à astronomia, matemática, geometria, aritmética, a gramática, etc. Então vejam só, na tela ainda trago. A filosofia não serve para essa modificação concreta do mundo, porque ela não serve a ninguém. Ela não está a serviço a ninguém. A filosofia, ao menos uma filosofia autêntica e autônoma e crítica, ela é emancipada das amarras de qualquer norma que determine o que deve ou o que não deve ser feito, o que pode ou o que não pode ser dito. Então vejam só, eu acho que nós estamos entendendo bem, não é? Filosofia, amante à sabedoria, buscar cortar as amarras de uma realidade. E aqui ainda trago, esse foi o motivo da condenação de Sócrates. Falar de filosofia, temos que falar de Sócrates, esse ateniense, certo? Vejam só, na tela nós temos, esse foi o motivo da condenação de Sócrates pelos atenienses, que viram no pensador um perigo para a estabilidade política dos governantes. Sócrates foi tão importante e é tão importante para a filosofia, que a filosofia é dividida antes e depois de Sócrates. É por isso que vocês escutam muitas vezes falando de pré-socráticos. Então Sócrates foi condenado. Por quê? Porque ele questionou os mitos, certo? E levou o povo a pensar, certo? Então vamos ver aqui. Aqui eu trago para vocês uma representação, a pintura. A morte de Sócrates, a condenação de Sócrates de Atenas. Mas por que ele foi condenado? O julgamento de Sócrates. Vejam só, acompanhem comigo. Em Atenas, o berço da democracia, uma assembleia popular, com a participação de 500 cidadãos, condenou à morte Sócrates.
à época com 70 anos de idade e considerado o homem mais sábio de seu tempo. Ele foi condenado. Vamos ver aqui. Foi e é um divisor de águas dentro da filosofia grega. Tanto é que eu falei que a filosofia grega era dividida pré-socráticos e socráticos. Ele é o divisor de águas. Na tela nós temos aqui uma breve representação, uma escultura em Sócrates refletindo, questionando, certo? Então vamos adiante, vamos conhecer mais ainda. E aqui trago o julgamento de Sócrates, segundo Platão e Xenofonte, dois filósofos que falam, que registram Sócrates. Sócrates foi acusado de não aceitar os deuses da cidade e seus cultos, e também de corromper a juventude, crimes a serem punidos com a morte pela ingestão, tomar cicuta, uma planta venenosa. Ele foi condenado, vejam só, ele foi condenado por ter um pensamento racional, questionador. Vejam só aqui. Aqui na tela ainda trago para vocês, foram 3 os acusadores de Sócrates: Meleto, Lincoln e Anito. Preste bem atenção. Meleto, um poeta menor, cuja motivação parece ter sido a de chamar a atenção sobre a sua pessoa. Lincoln, que nutria certo ressentimento pessoal contra Sócrates. E Anito, um rico curtidor de couros, que por sua influência granjeava maior peso à acusação. Foram esses 3. Aqui eu trago para vocês uma representação da cicuta, a planta que Sócrates foi obrigado a beber, certo? Cicuta, crime, corromper a juventude ateniense e criticar os deuses. E aqui vamos continuando. Não há muito tempo depois do seu julgamento e morte, uma estátua foi erigida lá, em homenagem a Sócrates, em Atenas. Vejam só um ponto importante. Enquanto a sorte reservada a seus acusadores é bom indício de como a cidade, afinal, reagiu à condenação de Sócrates. Vejam só, segundo consta, o destino de cada um manifestou-se assim. Meleto foi condenado à morte. Anito, exilado e apedrejado pelo povo. Lincoln suicidou-se. Na verdade, Sócrates foi um grande defensor do conhecimento. E aqui eu trago para vocês a defesa de Sócrates. A apologia de Sócrates é exatamente o discurso de defesa do filósofo perante a Assembleia Ateniense, conforme versão de Platão. Veja só, tendo contra si acusações que contemplam a pena de morte, Sócrates não defende sua vida em nenhum momento. Antes, dedica-se a defender seu pensamento. Trata-se de uma peça de oratória memorável, seja por sua organização lógica, seja por sua beleza. Ou seja, Sócrates, em momento algum, ele temeu a própria morte. O que ele quis foi justamente o que? A luta pela razão, pelo pensamento, pelo questionamento. E aqui eu trago para vocês, escutem, a filosofia é aquela capaz de criar subterfúgios e caminhos para que o pensamento continue avançando, que a humanidade continue questionando-se e tentando entender o mundo e seu próprio pensamento de maneira crítica e racional. E aqui eu tenho, é a filosofia que oferece ferramentas para as ciências, ao mesmo tempo em que questiona a validade das teorias científicas. É a filosofia que oferece subsídios teóricos para a política e ao mesmo tempo em que questiona as próprias ações políticas. Eu gostaria de observar vocês que em todo esse decorrer da aula, não estou apresentando para que serve a filosofia, e sim você, estudante, observar o que é que ela pretende, observar, vejam só aqui, não tragam resposta pronta, e sim ver várias respostas. Vejam só na tela, é a filosofia que estrutura a ética e o modo como o ser humano deve agir. Nesse ponto, a filosofia tem a sua utilidade e a sua importância no mundo. É o questionamento. E você, estudante, questiona? Você filosofa na realidade, certo? Vejam só aqui, em síntese,
É a filosofia que tem a capacidade de derrotar a ignorância por intermédio de um pensamento livre, crítico e autônomo. Vejam essas três palavras: livre, crítico e autônomo, contra as amarras daquilo que nos querem prender. Observando para mim, agora eu gostaria de questionar com vocês: será que realmente nós temos isso? Busquem aí o pensamento livre, crítico e autônomo. E aqui eu trago na tela símbolos da filosofia. A coruja. Por que a coruja de Minerva, certo? Para os romanos. Porque a coruja, ela é símbolo da sabedoria, símbolo da filosofia. Vejam só, a coruja tem a capacidade de enxergar na escuridão, conseguindo ver o que os outros não veem. A constituição física do seu pescoço permite que ela enxergue tudo em sua volta. Essa seria a pretensão da filosofia, por meio da razão, poder ver racionalmente e entender o mundo, mesmo nos seus aspectos mais obscuros, e ainda enxergá-lo sob os mais diversos ângulos. O sábio enxerga coisas que os ignorantes não veem. Repetindo, olhando para mim, os sábios veem as coisas que os ignorantes não veem. Então é isso daí. E aqui eu digo para vocês, essa relação coruja, filosofia, na simbologia é a filosofia, por analogia, por aparência, possui faculdades idênticas às da coruja. Realiza um voo sobre todas as realidades que cercam o homem e descobre o resto durante o dia, o que restou do dia. Então, esse é o grande papel da filosofia. Essa é a simbologia da coruja. É esse olhar à noite, esse olhar amplo, desvendar aquilo que está obscuro. E eu finalizo a aula de hoje com isso. Mas antes de finalizar, gostaria de mandar um abraço para a nossa professora intérprete de Libras, a Roberta Silveira, a Ana Macário no som, e também há um professor que é amante da filosofia e da literatura, que é o professor Evaldo Gomes, certo? Evaldo, um abraço onde você estiver e aos seus estudantes também, certo? Para eles terem o quê? O amor à filosofia, e a todos da GEPAF, certo? Então vamos lá aqui. Em síntese, trago para vocês. Vamos, acompanhem comigo na tela. A filosofia nos faz sair da escuridão do comodismo e ir encontrar a luz da sabedoria das soluções. Ela nos faz entender o que é dito como inútil e tido também, e perceber com clareza o que é útil. Então, neste sentido, nós aprendemos justamente o que na aula de hoje, nessa conversa, nesse bate-papo gostoso. Para que serve a filosofia? Pensar nessa pergunta e pensar nessa própria palavra, esse verbo, servir. Será que ela serve? Para que serve a filosofia? Pense, estudante, para que serve a filosofia? Também nós questionamos o quê? Os conceitos de filosofia. Pensamos em Sócrates, o pai da filosofia. Vimos o papel do raciocinar, do questionar, da criticidade, da crítica. E eu deixo agora para vocês, estudantes, como um desafio, não é? Se assim posso dizer, um desafio que vocês façam um trabalho sobre a questão das origens da filosofia e apresente ao seu professor de ensino religioso, apresente ao seu professor de história. Olha aí, professores, podem trabalhar com seus estudantes a questão da filosofia do pensamento, certo? Então é isso aí. Muito obrigado, certo? A todos vocês.